Olá pessoal, aqui é um simulador do FET, tá? No qual a gente pode ver essa força da gravidade agindo aí sobre dois corpos que tem massa. Aqui é a Terra, simbolizando a Terra, e aqui simbolizando o Sol. Quando a gente dá play aqui, a gente vê que a Terra está orbitando o Sol. Existem duas forças, né, de atração aí, que chama força da gravidade, que vai depender de uma constante G, que é a constante de proporcionalidade, vai depender das duas massas dos corpos e as distâncias que os dois se encontram. Então, pessoal, vejam que a Terra está orbitando, vou colocar aqui mais rápido, orbitando o Sol. Mas por que se tem uma força da Terra em direção ao Sol e o Sol em direção à Terra? Por que a Terra não cai no Sol, né? Porque justamente tem uma velocidade tangencial. Qualquer massa, veja que isso a gente está simbolizando aqui, mas são massa grandes, né? Massa da Terra, massa do Sol, não com massas pequenas. A gente tem interação na Terra, tem uma pessoa com a outra, tem, mas a força é tão pequenininha, a força da gravidade é tão pequenininha que a gente nem sente. Essa força é mais demonstrada em corpos celestes, né? Um exemplo aí do Sol e a Terra. Então veja, tem uma velocidade tangencial, porque qualquer massa que se a gente joga um corpo em direção a outro corpo com uma certa velocidade tangencial, ele vai ficar orbitando do mesmo jeito que está aí, né, a Terra no Sol. É o que acontece com os satélites. Os satélites são lançados em órbita da Terra com uma determinada velocidade muito grande e daí eles ficam orbitando, que é como a gente pode ver nesse simulador aqui, com uma determinada velocidade. E ficam sempre orbitando, né, uma trajetória aí quase circular, justamente porque essa velocidade, altíssima velocidade daí desse satélite está orbitando a Terra. Nessa simulação aqui da Terra e o Sol, a gente vê, né, a interação entre a Terra e o Sol. Se a gente começar a mexer aqui, ó, vou colocar aqui a trajetória, o caminho, vejo o caminho é praticamente circular entre a Terra e o Sol, né? A gente sabe que é elíptico, mas com a Terra e o Sol é praticamente circular. Então a gente pode aqui aumentar um pouquinho a massa do Sol. Veja que a Terra começa a se aproximar do Sol, porque justamente por causa dessa massa, né, que foi aumentada do Sol, e daí a força é maior em interação entre os dois, porque a força vai depender da massa entre dos dois, né, e a distância. E vejam que quando chega próximo do Sol, a velocidade começa a aumentar, né, nessa trajetória. É o que a gente vê no aféreo e no periélio, né? Enquanto o aféreo está mais afastado, mais lentamente se move aí a Terra, e quando está no periférico, que está mais perto, né, do Sol, a Terra se move com uma certa velocidade maior. Então é o que a gente vê aí nessa simulação, que vai depender da massa. Tá ok, pessoal? A mesma coisa depende também a Lua com a Terra. Vejam que a Terra até se move um pouquinho, justamente por causa dessa força. Como a Lua está muito próximo da Terra, o nosso satélite natural, está aí uma força agindo mais próximo. Não é à toa que a Lua é uma das maiores responsáveis pela maré alta e a maré baixa, né? Quando a maré está, a Lua está em determinado lugar da Terra, é como se estivesse puxando uma certa quantidade da Terra e fica mais com a força maior, né? Essa força da gravidade gravitacional fica maior. Muitas vezes a gente diz, é tempo de lua, por isso que a cirurgia de fulana tá doendo tanto. Isso vale, é provado cientificamente, sim, porque a força interação entre a Terra e a Lua, a força gravitacional está maior, porque pela lua cheia a gente sabe que a Lua está mais próxima da Terra. Então por isso que acontece, a Lua está puxando, né, da mesma forma que a Terra está puxando a Lua está puxando a Terra, e está tendo essa interação dessa força maior quando a Lua é lua cheia. E nessa interação aqui entre Sol e Terra, se acontecesse de acaso o Sol conseguisse ficar com a massa maior, né? Então a gente pode aqui aumentar a massa
veja que vai se aproximando da Terra, do Sol, e essas forças vão sendo maior e acaba colapsando. Então, pessoal, na natureza tudo é em sincronia, tá? Tudo acontece de forma sincronizada. Então, vejam a importância daí de uma determinada massa do Sol, determinada a massa da Terra, para que a Terra fique aí orbitando o Sol. Deixa eu retornar aqui. Da mesma forma, pessoal, deixa eu colocar mais rápido. Da mesma forma que com a massa maior, se caso o Sol tivesse uma massa maior, a Terra acabaria se colapsando no Sol. Se ele tivesse a massa menor, a Terra ficava mais distante e poderia ficar até sair de órbita. Isso foi Newton que, pela sua teoria, que demonstrou isso aí, né? Caso não exista uma interação, né, das forças aí, o objeto tivesse dois objetos de massa menores, né, de massa pequena, essa força é muito fraca de acordo com a distância. Então, à medida que vai se distanciando aqui mesmo, olha como a força é bem pequenininha, que mostra aqui no Sol, bem pouquinho. Agora, se eu colocar aqui, a força começa a aumentar, tá vendo? A partir do momento que ele vai se distanciando, vai aumentando. Se a gente for aproximando determinado objeto, né, essa força vai aumentando. Os vetores são as forças. Olha para aí, tá vendo? Então, pessoal, se caso a massa do Sol fosse uma massa muito grande, estaria aí a Terra colapsando no Sol. Se fosse uma massa menor, uma massa bem pequena, a Terra sairia em órbita, né? E a gente possivelmente não estava mais aqui. Ok, pessoal, valeu.